Por favor, você pode reiniciar. Gravação iniciada. Obrigado. Então, vamos voltar aqui ao item da pauta das 9 horas, do dia 16 de outubro de 2020, que era o primeiro item de pauta. Nós tivemos uma sustentação oral do item 139, agora vamos para o início. 131, processo recorrente Uno Confecções, relator Gustavo. Ô, presidente, não vai querer aquele 127 a gente faz depois? Vamos fazer depois. Tá, beleza. Então, vamos lá. Simples nacional, exclusão, artigo 29.4 da Lei Complementar 123, interposição de pessoas. O aludido ato teria laço na discussão fática e resolvida contida na representação fiscal de folhas tais, que, por sua vez, calculou suas conclusões, termo de verificação fiscal de folhas tais. A ação fiscal descrita neste último ato, diga-se, teria por objeto a investigação do grupo econômico capitaneado pela empresa House Confecções, distribuidora São Paulo, seria o nome de fantasia, a insurgente faria parte, detida pelo senhor Edivaldo Comério e sua esposa Georgette Coutinho Comério. Resumidamente, as autoridades fiscais teriam apontado que a recorrente seria, em verdade, uma filial da House Confecções e que seus sócios formalmente apontados não teriam qualquer poder de gerência sobre o contribuinte. A partir de confissão do próprio senhor Comério e ainda de elementos coletados, fichas bancárias, extratos, cheques emitidos, assinados pelos tais gestores da UNO, depoimento de pessoas indigitadas interpostas, confirmou a ocorrência do fato abstrato aposto no aludido artigo 29. Sim, acusou a adoção de estrutura simulada para fins exclusivos de diluição da receita da empresa House a fim de aproveitar o regime. A contribuinte opôs sua manifestação de conformidade em que argue nulidade do AD por vício de motivação, por falta de descrição dos motivos de fato encerrado de sua parte. No mérito, afirmou existirem provas acerca da interposição de pessoas e ainda questionou a validade da retroação. O DRJ julgou improcedente, está em fundamentos, e a empresa interpõe recurso voluntário com os exatos mesmos argumentos. É o relatório. Pode ir por voto. Preliminar de nulidade, nas razões do recurso voluntário, a interessada insiste na existência de vício formal verificado no AD, consistente na falta de declinação dos motivos de fato ensejadores da sua exclusão, o que representaria inadvertido respeito à garantia constitucional da ampla defesa. Realmente, sobre isso, se esclarecer que o ato impugnado declinou de forma suficiente os motivos de direito, com a relação dos dispositivos que regram a situação versada nos autos. Normalmente, quanto à previsão prescritiva, é feita a circunstância que impõe a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, como quanto àquela que trata do momento que os efeitos serão efetivamente observados. Mas, por outro lado, os motivos de fato, realmente, como afirma a insurgente, o AD se limita a reproduzir o texto do inciso 4 do artigo 29 da Lei Complementar 123. Todavia, a materialização da hipótese contida nesse preceptivo se encontra detalhadamente descrita no termo de verificação fiscal anexada à representação fiscal juntada pelas tais, que, por sua vez, é explicitamente referenciada pelo ato impugnado. O AD, até pela estrutura formal do documento, não comporta uma descrição detalhada de circunstâncias fáticas que lhe não ensejam. Ele se presta, em verdade, apenas para declarar uma situação prévia, que será melhor abordada abaixo, que perseja e evidenciaria a ocorrência da consequência descrita no artigo 29 da precitada Lei Complementar 123. O que importa de toda sorte é que o procedimento investigatório que permitiu a identificação daquela aludida situação seja explicitamente indicado pelo ato e disponibilizado ao interessado para a necessária consulta. Caso, vê-se, como dito, a representação ali referida foi aventada pelo AD, mais juntado ao processo em 29 de novembro de 2014, sendo que o AD foi emitido no dia 24 daquele mesmo mês e ano, valendo destacar que, em princípio, a ciência do contribuinte teria sido dada no dia 20 de outubro, de outubro de 2014. Antes mesmo, portanto, da abertura do prazo dispunha o contribuinte propor sua manifestação de conformidade, todos os documentos necessários à compreensão da demanda e insista-se invocados no AD como expositores do motivo de fato da sua prática, se encontravam à disposição do contribuinte para consulta. Lembrando-se, assim, que no âmbito do pátio dos dados só podem ser conhecidas quando concretizadas as hipóteses do artigo 59, não ficando evidenciado em qualquer momento a violação à garantia da ampla defesa, não se observará também risco que possa combinar com a invalidação das decisões e atos proferidos pela administração. Assim, eu estou afastando a preliminar, presidente. Todos de acordo? Pode seguir. Médio. A recorrente, ultrapassada a preliminar anteriormente realizada, afirma inexistirem provas no AD sobre a ocorrência da situação prevista pelo artigo 29.
sem se reportar em qualquer momento as constatações contidas no TVF, expressamente referenciado pela representação, com base no qual, por sua vez, o AD foi emitido. Destacado acima, as razões dispostas tanto na representação como no próprio TVF fazem parte da própria motivação do ato de exclusão, e nessas esteiras se prestam para demonstrar, sem qualquer violação da defesa, a concretização do fato excludente. Naquele relato, assim como na própria representação fiscal, foi dito que a contribuinte faz parte de um grupo econômico denominado Distribuidora São Paulo, capitaneado, por sua vez, pela empresa House, cujos sócios administradores seriam os senhores Edivaldo Comério e sua esposa Georgette Comério. Por conseguinte, a autoridade investigadora considerou que as empresas conformadas pelo grupo seriam, em verdade, materialmente filiais da House, revestindo-se apenas de aparente autonomia formal disso, a fim de, por meio de simulação, se permitir a diluição da receita bruta da matriz e assim viabilizar a opção das citadas entidades no Simples Nacional. E o relato fiscal, frisa, está robustamente calcado em provas substanciais acerca da simulação anteriormente mencionada, por isso mesmo da própria interposição de pessoas motivadora da exclusão. Com efeito, e conforme relato constante do mencionado TVF, no item 16, o senhor Edivaldo Comério declarou à autoridade fiscal que o grupo econômico Distribuidora São Paulo era formado por diversas empresas investigadas naquela ação fiscal, incluindo-se explicitamente a empresa recorrente. Já no item 18, atestou e confessou, diga-se, que com o auxílio de sua esposa e seus filhos, administram o grupo de empresas acima descrito, afirmando outro sim que os demais sócios, à exceção da esposa e filhos, entraram nas empresas somente para compor o quadro societário. 19, folha 72. Por fim, ao que interessa, a discussão ora posta, confirmou que todas as compras das empresas pertencentes ao grupo eram realizadas por ele, Comério e sua esposa, em 20. Por outro lado, a folha 79, a douta autoridade responsável pelos procedimentos investigatórios dá conta de que o imóvel em que o insurgente desenvolveu suas atividades era alugado e que respectivo contrato de locação para assinado pelo senhor Carlos Alberto de Carvalho, sócio da recorrente, considerado interposta pessoa, contando, todavia, como fiadores, senhores Comério e sua esposa. Ainda no esforço de demonstrar a figuração meramente formal de outras pessoas no quadro societário do contribuinte, vê-se no TVF a constatação de que vários cheques emitidos em relação à conta bancária detida pela UNO do Banestes foram assinados por Georgette Coutinho, esposa do senhor Comério, sendo certo que foram identificados também empréstimos bancários tomados pela recorrente, assinadas pela senhora Georgette e figurando como avalistas esta mesma pessoa e seu marido, Edivaldo Comério. Em adição a tudo que foi exposto acima, prova de que foram realizados saques em contas detidas pela UNO do Banestes em favor das empresas X-Shox Confecções Limitada, empresa pertencente ao grupo, e House Confecções, empresa líder do grupo. Por fim, foram ouvidos os administradores da empresa do grupo e foi declarado, verve graça, em depoimento prestado pelo senhor Rivelino, que constou do quadro societário da UNO, que os documentos de alterações contratuais e fichas de cadastro bancárias da insurgente foram assinados pelo declarante a pedido do senhor Edivaldo Comério, item 7, folhas tais, afirmando logo em seguida que Edivaldo Comério é o dono da empresa Mirella Comércio de Confecções, Paraty e Uno, hora recorrente. A toda evidência, o conjunto de provas produzidas naquela ação fiscal, que não se limita às declarações do senhor Edivaldo, dos sócios pro forma da recorrente, sobreviamente robusto e, mais que isso, inatacável. Aliás, não foi realmente atacado pelo insurgente, que limitou suas razões de insurgência à técnica negativa geral, sem abordar quaisquer eram desses elementos. Enfim, está caracterizado e eu estou considerando a ocorrida a interposição de pessoas. Em relação à retroação dos efeitos, eu já tratei desse assunto em outro voto, eu aplico a súmula 2 e invoco ainda precedente do STJ, que não obstante tratar do Simples Federal e não do Simples Nacional, que é o caso dos autos, ele deixa substancialmente claro que o ADE tem caráter declaratório e não constitutivo, e ato contínuo não teria que se falar em retroação dos seus efeitos. Então, também não estou provendo nada aqui. Na conclusão, à luz do exposto, voto por negar provimento ao recurso comunitário. Todos de acordo aqui? Só uma coisa, eu acho que eu não entendi. O efeito declaratório, por isso, não há que se falar em não retroação, né? Ele retroage, seria isso? Não há de se falar em retroação propriamente, porque os caras falam, não, a lei não pode retroagir. Cara, a lei não está retroagindo, não tem nada retroagindo. O ato declaratório apenas declara um fato que aconteceu no passado. Que aconteceu, mas ele retroage. E é um fato... Não, porque eu nem falo em retroação, mas é porque, na verdade, o que acontece? A exclusão se dá pelo fato. O que o STJ diz, o que eu estou dizendo
O ato declaratório ele não está retroagindo, ele só está declarando que ocorreu um fato no ano passado. Os efeitos da lei vão retroagir ao fato ocorrido, ok? Mas não é o ato declaratório que está retroagindo. Beleza, beleza. Todos de acordo, então? Unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade, no mérito negar provimento ao recurso voluntário do item 131. Vamos por 132, recorrente Flantelli Comércio de Calçados. Relatora Gustavo também. Mais uma vez, exclusão do Simples Nacional por interposição de pessoas, tá? Pelo que se assume do predito ad, o motivo de sua prática na constatação e interposição de pessoas, tanto ad como o despacho decisório são franciscanos na exposição dos motivos de fato que dariam base. Pelo dito despacho, contudo, vez que o procedimento de exclusão em si teria se dado a partir da provocação originada da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, retratado no ofício de número tal, em que o mencionado órgão pede à Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação, vinculada ao Escritório de Pesquisa e Investigação da Secretaria da Receita Federal, a realização de diligências no sentido de, entre as coisas, empreender a análise de relações de controle entre Jolly, indústria de calçados, e seus controladores de fato, Luiz Eduardo Dutra Abschecker e César Dutra Abschecker, e lojas franqueadas da rede da Tele. O resultado das diligências e as conclusões da citada coordenação foram consolidados no relatório denominado Anexo à Informação de Pesquisa e Investigação, expressamente referenciado pela informação fiscal na qual, pela informação fiscal na qual se embasaram o despacho decisório e o ADE. Este documento se debruça sobre todas as lojas franqueadas, direta ou indiretamente vinculadas à empresa Jolly, detentora da marca da Tele. Ao que nos interessa, todavia, quanto à insurgente, os auditores responsáveis pela investigação fiscal concluíram que a mesa teria sido constituída por interpostas pessoas e que os seus verdadeiros titulares seriam Luiz Eduardo e César. Para fundamentar tais conclusões, afirmaram com base em elementos trazidos juntamente com as perícias assertivas que esses senhores detinham procuração emitida em cartório, concedendo-lhe amplos poderes de gestão e ainda para movimentar contas bancárias da autuada, que seriam custodiadas pela instituição financeira, inclusive da mesma agência da empresa Jolly. B, que as obrigações fiscais tributárias teriam sido geradas a partir de um mesmo IP, utilizado pelas demais empresas investigadas que comporiam um único grupo econômico. Se a insurgente teria sido citada em ação reclamatória trabalhista movida por Cláudio José Fritzen, em desfavor do grupo econômico capitaneado pela Jolly. D, que a empresa se utilizara do serviço de um mesmo escritório de contabilidade contratado por terceira empresa, também vinculado ao grupo econômico em Testilha, sediado na mesma cidade da contribuinte Goiânia. Sindicato do AD, a empresa opôs sua impugnação, em que suscita inicialmente a nulidade, por falta de declinação de seus motivos de fato, e alegada afronta à garantia da ampla defesa. No mérito, afirma se tratar de loja franqueada e que sua relação jurídica com a Jolly estaria jungida a esta forma negocial, não havendo qualquer tipo de ilegalidade em sua estrutura, defendendo se tratar de pessoas jurídicas autônomas e independentes. A seguinte discorre longamente sobre o contrato de franquia, sobre a força das provas do processo tributário administrativo, refutando a adoção de presunções não previstas em lei, sobre os primados da resolvibilidade, proporcionalidade, o princípio da boa-fé, ao fim pede reconhecimento da cidade de nulidade e acolhimento das defesas. A DRJ de Brasília julgou improcedente, e no recurso o contribuinte reprisa ipsis literis as razões de sua manifestação. Pode ir? Pode. Conhecido o recurso, preliminar nulidade. Será que eu preciso ler? Eu vou lá para baixo, tá? E no caso vertente, isso aí eu já estou na folha 4. Aqui eu vou falar sobre o que eu entendo acerca dos requisitos do ato, o problema da teoria dos motivos determinantes, tá? No caso vertente, esse relator confessa que de início tendeu por acolher a preliminar em exame. Foi feito, como já destacado no relatório processo deste voto, o despacho decisório de florestais, que seria, por assim dizer, o arrazoado que daria supedâneo ao ADE, é de uma pobreza expositiva ímpar. Este documento, diga-se, se limita a dizer que a insurgente se enquadra na hipótese prevista pelo artigo 29, nada mais. Não traz de forma clara e objetiva os motivos do fato, permitindo precisamente fazer seu exercício silogístico que se espera para se entender por que a empresa teria tipificado a situação prevista em abstrato na Lei Complementar 123.
Isso de início, no exame rápido, demonstraria a falta de elemento de validade essencial, ou seja, um motivo fático para a prática do ato. Contudo, ainda que reprise-se franciscanamente elegível, o dito despacho faz referência expressa à informação fiscal juntada à folhas 3, que, por sua vez, elenca como fundamento de fato o mencionado dossiê tal. E este documento realmente, como apontado no relatório, traz motivos que atestariam o fato tipo de interposição fraudulenta de pessoa jurídica. Agora, se esses fatos estão comprovados pelos documentos constantes do dossiê, retro, ou mesmo se a qualificação desses elementos está correta, são questionamentos próprios ao mérito da querela, não evidenciando aí uma unidade apreensível no feito. Resumo, despacho decisório recalcado em informação fiscal e em dossiê, os fundamentos de fato dos buscadores só prática explícita e objetivamente dispostos. Mais que isso, os documentos foram efetivamente disponibilizados à insurgente. Mesmo que a autoridade competente para a elaboração da decisão que fundamenta o ADE tenha sido econômica, ela faz referência ao procedimento investigativo e respectivas conclusões, que, ao fim e ao cabo, estampam de forma clara os motivos dos fatos ensejadores da exclusão, contra a qual se insurge a hora recorrente. Então, estou afastando a preliminar, presidente. Pode continuar? Todos de acordo? Vamos lá? Pode ir. Mérito. Eu vou ler isso tudo, não. Pode ir para a folha 7. Caso em exame, revolve norma que predispõe seu antecedente, situação em abstrato não, situação que em abstrato não aparenta dificuldade de compreensão. A Lei Complementar 123 estabelece que as empresas constituídas por interpostas pessoas não podem optar pelo regime tratado nos artigos 12 seguintes, e nem nele podem permanecer. A expressão intestina é conforme a moldura normativa que alude, que é o seguinte, de sorte que, constatada a predita situação, impor-se-á a consequência igualmente clara contida no mencionado regulamento. Mas no plano fático, ou no mundo fenômeno, a resolução do caso nem de longe se torna tão simples. A mera substituição dos fatos à prescrição legal não é suficiente, porque mesmo que o elemento material do antecedente não revolva maiores dificuldades conceituais, a circunstância de interposição de pessoas não é constatável, ao menos via de regra, por uma prova direta sobre o fato, mas por um conjunto de elementos que isoladamente não têm o condão de provar a materialidade escrita abstratamente na hipótese de incidência. A interposição de pessoas é utilizada quase sempre, no caso de empresas optando pelo simples, como forma de planejamento tributário ilícito, evasivo. A sua implementação, portanto, é quase sempre permeada por estratagemas tendentes à ocultação daquela realidade, a fim de retardar ou impedir o conhecimento da estrutura concreta que se encontra dissimulada pela organização societária similar. Em linhas gerais, o que se vê normalmente em casos tais é a formação de um conjunto de provas indiciárias. E por que, nesta hipótese, tais provas seriam suficientes para demonstrar a concretização do antecedente, se os fatos abstratos por ela descritos não se encontram de forma direta demonstrados? Diretamente mesmo. Se as premissas do... Putz, aí lá vou entrar... Eu acho que eu viajei demais aqui, gente. Eu faço toda essa disposição apenas para justificar por que é possível assumir a força da prova indiciária em casos tais, tá? Vou ler isso aqui, não. Eu cito até um precedente do STJ, o ministro Luiz Fux, reforça a força da prova indiciária, tá? Eu acho que, de qualquer jeito, o caso vai depender do juízo de valor que vocês vão fazer dessas provas. Caso concreto, as provas produzidas, item 2.2 do meu voto. Como exposto no relatório que precede esse voto, foram declinados 4 fatos indiciários na materialização da situação prescrita pelo artigo 29.4 da Lei Complementar 123, a saber, senhor César e Luiz Eduardo, proprietários da marca Tartelli por meio da empresa Joly, ao senhor César foi otorgada a procuração emitida pela recorrente em cartório, concedendo-lhe antes poderes de gestão, como eu já tinha colocado no relatório. As obrigações foram geradas a partir de um mesmo IP, que é o endereço da máquina, né, o computador em que elas são geradas, que a insurgente teria sido citada numa reclamatória trabalhista movida contra o grupo econômico e que a empresa se utilizava no mesmo escritório de contabilidade. Bom, além destes fatos, há ainda importante constatação no sentido de que a recorrente compra e vende produtos da citada marca da Tele, conformando novo indício de formação de um grupo econômico. Sua sorte, a recorrente sustenta, até para justificar a constatação posta no parágrafo anterior, que mantinha com a Joly contrato de franquia, e que teria independência econômica, estrutural e societária, além de invocar a boa-fé, a razoabilidade e proporcionalidade como pilares principiológicos da sua tese.
Particularmente quanto aos fatos descritos em B e C, a autoridade investigadora, no afã de construir de forma mais robusta a acusação, acabou por imputar a contribuinte situações que não se amodam à realidade dos autos. Em verdade, no que tange ao problema do IP, vê-se pelo documento de folhas tais que as informações ali exprimidas não indicam, nem comprovam, a circunstância alardeada pelo fisco. De fato, nenhum daqueles documentos aponta para o CNPJ da Flantelli como contribuinte responsável pelo envio das declarações lá tratadas. A folhas tais há um apontamento do uso do aludido endereço pela empresa Locatelli, que a parte da civilidade do nome, a priori, não guarda relação com a contribuinte. Mas não há informações se esse registro se refere a alguma declaração da Flantelli. Em suma, não é possível identificar o CNPJ da recorrente dentre os registros apontados neste macho. Quando a reclamatória trabalhista é mencionada no corpo daquela informação fiscal, observa-se também a existência de qualquer imputação à Flantelli. A aludida ação, diga-se, foi movida, dentre outras, contra a senhora Elisângela Locatelli, que é sócia da empresa insurgente, mas lá aparece como representante legal das empresas Massi e Educe. Não há também qualquer menção à empresa Flantelli. O que tange outro sim ao uso de um mesmo escritório de contabilidade pelo contribuinte e por outra empresa do indigitado grupo econômico, semelhante assertiva, mesmo que em conjunto com outras evidências, não tem o condão de comprovar a interposição de pessoas, já que, até pela natureza das atividades desenvolvidas, é absolutamente comum que estejam sob a batuta de um mesmo profissional ou empresa de contabilidade. O fato que realmente indicie de forma substancial que a recorrente seria gerada apenas formalmente pelos sócios que constam de seus atos constitutivos é realmente a outorga de procuração com amplos poderes de gestão administrativa e principalmente financeira aos sócios proprietários da empresa Jolly, que, como destacado pela fiscalização e admitido pela insurgente, é detentora da marca dos produtos vendidos pela contribuinte. Confira-se, neste particular, o rol de poderes concedidos pela citada procuração. Vou ler não, gente, olha o tamanho da transcrição. Tá? E aí, realmente, são poderes que terceirizam a administração da recorrente para os dois, para aqui eu acho que é só acho que são os dois, tá? O César e o Luiz Eduardo. O que esta procuração revela é que a empresa era gerida pelos procuradores constantes do instrumento Supra, que, em complemento a este documento, se apresentavam às instituições financeiras como representantes da Flantelli, e relatório de florestais. Houve, pois, inadvertidamente, uma terceirização de toda a gestão da recorrente a terceiros, que, pelo contexto apresentado no feito, indicia a correção das conclusões fiscais. Em outras palavras, estas evidências, somadas ao diálogo desenvolvido no curso do processo, se dão de tal sorte robustas que, a despeito de indiciárias, produzem o convencimento necessário para se concluir pela ocorrência da situação vedadora descrita pelo artigo 29. Foi feito, como já dito, a empresa se defendeu no feito, argumentando que a relação negocial havida entre ela e a empresa Jolly se resumiria à pactuação de contrato de franquia. Mas a insurgente não traz ao feito cópia do aludido instrumento. Em verdade, não traz absolutamente nada que permita se inferir sequer a existência semelhante à mesa, que nos termos do artigo 6º da Lei 8995, de 94, deve se dar sempre por escrito. A empresa apenas menciona a existência de um modelo de contrato padrão da marca da Tele, mas não o traz aos autos. E a língua do predito instrumento não só não se sabe se ele de fato existe, como, por consentâneo, não se sabe também sobre as regras que regeriam o negócio, caso se pretendesse admitir a sua existência. O estabelecimento de regras claras do contrato e das franqueadas, com muito esforço, diga-se, poderia, de alguma forma, justificar a concessão de tão amplos poderes administrativos aos sócios da empresa franqueadora, bem como quanto ao acesso deste às contas bancárias da recorrente. A não apresentação dessas regras torna substancial essa prova, a procuração e a representação da empresa pelas instituições financeiras, mesmo que os demais fatos apontados pela autoridade investigadora não mantenham qualquer relação de pertinência com o caso. E ainda por um excesso de boa vontade, se queira admitir a existência do negócio de franquia, admitindo-se igualmente que o respectivo instrumento não tenha sido juntado com um lapso do recorrente, é preciso destacar que este modelo contratual não revolve a terceirização de gestão administrativa e financeira das franqueadas. Vale lembrar que a teor dos preceitos do artigo 1º da 8955, vigente à época dos fatos relatados, os contratos de franquia eram conceituados como sendo um instrumento pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos e serviços e, eventualmente, também do direito de uso de tecnologia de implantação
e a administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos e detidos pelo franqueador. Os únicos ativos que são cedidos por meio do aludido contrato são os direitos inerentes ao uso de marca ou patente, ou direito de distribuição, e a tecnologia de implementação e administração de negócio. Não há aí uma interseção entre franqueado e franqueador, que de qualquer forma admite a entrega da própria gestão da empresa franqueada ou franqueador. Aliás, diga-se, a forma de gestão, a tecnologia, é objeto de cessão, sendo inclusive remunerado. É contrassistema se quer conceber que a administração da franqueada pelo franqueador seja possível sem se desnaturar o próprio contrato de franquia. A verdade é que, ao longo deste voto, tentou-se demonstrar a admissibilidade das provas indiciárias como suficientes, mesmo que para a implementação de consequências de natureza sancionadora. A procuração supra, todavia, assinou uma prova quase direta do fato tipo descrito pelo vez mencionado artigo 29. A gestão administrativa e financeira da recorrente é exercício de fato e de direito, por força do aludido instrumento de mandado pelo senhor César Luiz Eduardo, que, no outro giro, são os sócios titulares da empresa detentora da marca da Tele, objeto de comercialização pela Silvente. O fato, no entanto, mais relevante para a constatação de que a empresa é, quando menos, um braço comercial da Jolly, é que os próprios recursos financeiros da Fronteira, depositados em contas bancárias, se encontram integralmente e sem limites sob o controle do senhor César Dutra Abchek, sócio da insurgente, por todo o contexto elaborado a partir do confronto entre as provas e o diálogo intentado no curso da demanda, são inegavelmente meros laranjas dos reais gestores da Fronteira, revelando depois a materialização da hipótese de ação destacada no despacho. Por todo exposto, voto para afastar a preliminar unidade no mérito por negar provimento ao recurso voluntário. Aquele item lá, eu esclareço, olha, a prova indiciária não é só aquele documento, é o documento, é o diálogo travado no processo, e aí, por isso que eu trago a discussão sobre o justo positivismo, e dei uma viajada do caramba, porque eu estava de saco cheio de ficar julgando processinho de simples, eu quis dar uma... O que você quer dizer com esse diálogo travado no processo? Eu só fiquei curioso. É porque, inclusive, quando eu cito aqui, o contribuinte, ele traz para provar que não haveria interposição, a discussão sobre a existência de um contrato de franquia, né? Então, quando eu vou trazer o justpositivismo e a discussão sobre a interpretação da prova indiciária, eu falo, olha, para você validar essa prova, você tem que analisar o documento e analisar o que a parte contrária está dizendo sobre aquele documento, para poder verificar de fato, a partir desse diálogo, se aquele documento tem uma validade ou não. Ou seja, o diálogo travado também vai dar ou não uma robustez. Então, se ele vira e falar, eu trouxe, na verdade, eu tenho sim essa interação porque eu sou franqueador, franqueado. Mas ele não traz os documentos e mais que isso. Aí é o que eu ponho. Para ser franquia, eu não poderia. Essa interação seria impossível do ponto de vista jurídico. Entendi. O cotejo entre uma prova de um lado e a de outra que e faz... os argumentos. Gustavo, de quando é essa procuração? Faz pergunta difícil, não, mas ela é do período, cara. É do período? É, do período. É contemporânea aí a legislação eu lembro que eu olhei isso, sim. Ela é do período. Alguém diverge? Então, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de nulidade, no mérito negado provimento, no item 132. Próximo item 133, recorrente Franciele de Farias. Eu sou o relator. Processo também de exclusão. Esse caso aqui é bem simples, é aqueles casos, um daqueles casos de comercialização de mercadoria estrangeira com importação irregular. E a única alegação da empresa é de que não tinha ciência de comercializar as mercadorias apreendidas em face de importação irregular, poderia ensejar a exclusão do simples, e que logo após o ocorrido fato está ciente que deve observar todas as normas da lei. Então, assim, é bem pobre. Eu acho que não tem muito o que discutir, né? Estou dizendo que ninguém pode se excusar de conhecer a lei. E estou negando provimento ao recurso aqui nesse... Ok? Algum questionamento? Bom, presidente, eu vou manter aquele meu posicionamento sobre as conclusões. É o mesmo caso, né? Mas não tem nenhuma discussão daquele aspecto. Aqui é só isso mesmo. É só isso, só a importação que ele... A causa é a importação, mas ela só alega, olha, eu não sabia que isso podia me causar prejuízo.
Ela mesmo assume que importou, mas que não sabia que não podia. Ela nem nega a importação nesse caso aqui. Tá bom. Então eu vou acompanhar também. Então, por unanimidade de votos, negar provimento. Vamos ver. Próximo item. Uma curiosidade, Gustavo, já que você citou o McCormick no teu voto, quando eu fui para a Escócia, eu me hospedei na casa dele, no Thailand. Sério? Sério, ele era orientador do Cláudio Miquelon, que era nosso amigo, e ele nos ofereceu a casa dele. Muito bacana. Ele não estava lá. É, né? Na casa. Mas eu tenho o livro dele aqui, ele é ótimo. Eu tenho, na verdade, um livro dele e um artigo dele, no qual eu basei parte da minha dissertação de mestrado. Então, tu conhece bem o trabalho do consequencialismo. Oi? O trabalho do Cláudio Miquelon tu conhece bem também. Não, tem que não. É um discípulo dele que, inclusive, está na Escócia dando aula. É mesmo? Bacana. Fenomenal. Vamos me inteirar. Daqui de Porto Alegre. Uhum. E eu gosto muito dele. Acho muito bacana o jeito que ele escreve. Vamos lá. Item 134, Francisco Barbosa, o recorrente, relator Cléucio. Presidente, esse caso também é de exclusão do Simples, suposta comercialização de mercadoria fruto de contrabando e descaminho. Como o voto está pequeno, e o relatório também está pequeno, presidente, eu vou pedir para ler, porque tem uns detalhes de fato, e aí no voto a gente esclarece melhor. Então trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão 7ª turma da RJ Brasília, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte. O caso versa sobre exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional, com fundamento na hipótese do 29.7, que é a já anunciada por mim. De acordo com o auto de infração e termo de apreensão, aqui é importante, e guarda fiscal de mercadorias, número tal, foi recebido pela equipe aduaneira da Receita Federal de São José do Rio Preto, ofício e boletim de ocorrência que encaminhavam cigarros de procedência estrangeira sem documentação que comprovasse a regular entrada de tais mercadorias no Brasil. Narra ainda o documento que tais mercadorias foram encontradas no interior do estabelecimento de Francisco Barbosa Álvares, cuja empresa é denominada de Francisco Barbosa Álvares, São José do Rio Preto, ME. A apreensão das mercadorias foi realizada pela Polícia Civil de São José do Rio Preto. Os fatos em questão infringem diversas normas do regulamento aduaneiro, elencadas no mencionado auto, o que motivou a instauração de processo administrativo de perdimento das mercadorias. Anexo ao auto encontra-se a relação de mercadorias apreendidas, descritas como 310 cigarros da marca White aqui, de procedência estrangeira, no valor total de R$ 1.404. Conforme o documento de folhas 26, foi declarada a revelia da recorrente no processo de perdimento de mercadorias. Intimada da exclusão, a recorrente apresentou a impugnação de folhas, admitindo a procedência do ADE, insurgindo-se, porém, contra a retroatividade de seus efeitos, defendendo que tais deveriam ser aplicados somente a partir da data da exclusão e não retroativamente ao tempo do evento. Em sua decisão, a DRJ julgou improcedente a manifestação do contribuinte sob a fundamentação de que a retroatividade dos efeitos, na forma em que constou do ADE, encontra amparo legal. Conformada, a recorrente, agora que é importante, inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário de folhas, juntando documentos de folhas tais, sustentou em síntese que a empresa nunca teve a real intenção de confessar os fatos que motivaram a exclusão. Isso porque a peça de defesa foi elaborada pelo contador da empresa e, na mencionada peça, constou a admissão do cometimento da infração administrativa. Entretanto, o representante legal da empresa, réu da ação penal do delito de contrabando, estava sofrendo de problemas psicológicos e teria assinado a petição, abre aspas, sem ler. No voluntário, a recorrente refuta ainda a prática da comercialização das mercadorias apreendidas e informa que o representante legal da empresa foi absolvido do crime de contrabando. Alega também que o ADE é nulo
pois não teria sido garantido à contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa para sua expedição. Junto aos autos, dentre outros documentos, a sentença absolutória do crime de contrabando e atestados médicos datados de 2019, com prescrições de medicamentos e tratamentos psiquiátricos ao representante legal da empresa. E esse é o relatório, presidente. Voto? Bom, eu estou admitindo o recurso, ele preenche todos os requisitos sobre a preliminar de nulidade, em que pese não ficar evidente que a recorrente tenha alegado preliminares de nulidade, pois funde argumentos que induzem a essa conclusão as questões de mérito, penso que é o caso de organizar os pontos da defesa em razões preliminares, prejudiciais à análise do mérito, para, em seguida, apreciar a matéria de fundo, porque, de fato, ele não deixa claro se isso é preliminar ou se não é na defesa. Fixada essa premissa, a recorrente sustenta no voluntário questão prejudicial, consistente no estado de saúde mental do proprietário da empresa, o que teria o levado a assinar, entre aspas, sem ler, a peça defensiva elaborada pelo contador da firma, que admitiu a regularidade do ato de exclusão, tendo se insurgido somente contra seus efeitos retroativos. Sustenta também ofensa ao contraditório e ampla defesa por não ter constado da intimação do ADE advertência sobre confissão da matéria de fato e os efeitos da revelia na hipótese de não haver impugnação. Alega outro sim, que deveria ter sido intimada para se defender antes da expedição do ADE, de modo que essa omissão acarretaria a nulidade do ato de exclusão. Não assiste razão à recorrente sobre a prova do estado de saúde do proprietário da empresa à época da impugnação. Não se deve considerar os atestados médicos, juntados com o voluntário, como prova do estado de saúde mental do empresário, pois tais documentos estão todos datados de 2019, e a manifestação de inconformidade é de 2018. Também não se acolhe o argumento de que o representante legal da empresa assinou sem ler o documento, pois não há nos autos prova de que a defesa teria sido produzida por terceiros. Não cabe o argumento da recorrente de que o processo é nulo, porque da intimação do ADE não teria constado advertência de que a não impugnação do ato levaria à confissão da matéria de fato e à pena de revelia. A legislação não exige que da intimação conste tal requisito. Por outro lado, esta alegação da empresa é desprovida de lógica, pois se defendeu dentro do prazo. Igualmente, não assiste razão à recorrente sobre a alegação de que houve violação à ampla defesa e ao contraditório com a expedição do ADE, sem que lhe tenha sido assegurado o direito de se defender antes da emissão do ato. Ora, enquanto o ADE não é expedido, tem-se simples procedimento, que consiste na reunião de fatos e provas para embasar o ato administrativo. Somente depois da expedição do ADE é que se garante, logicamente, o contraditório e ampla defesa ao interessado, pois a partir daí ficará configurada a pretensão administrativa, no caso, a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional. No mais, depois de expedido o ADE, foi devidamente assegurado à recorrente o contraditório e a ampla defesa, tanto assim que impugnou o ato. Com esses fundamentos, afasto todas as preliminares alegadas pela recorrente. Todos de acordo aqui com relação à nulidade? Bem, considerando a rejeição da nulidade, eu tenho uma ponderação antes de você entrar no mérito. Porque toda a sua apreciação de mérito está relacionada à constatação não da prática. Se não há nulidade aqui até então, nos autos, né, tanto do ADE quanto da defesa, o resto mais é inovação, né? Que ele está, inclusive, desfazendo o que ele disse, que ele admitiu a prática da infração e agora estão trazendo argumentos outros no sentido de que não cometeu a infração. Não sei se é possível a gente... Mas a sentença condenatória foi posterior? Foi posterior. Absolutório. Ele trouxe como fato superveniente. Mas ela é, de fato, posterior? Ela é posterior. Posso até checar aqui. Mas, peraí, acho que tem a data dela. Peraí. Acho que tem a data aqui. Transitou em julgado já o processo?
Olha, Ricardo, presume-se, nesse caso, o trânsito em julgado, porque quem pediu a absolvição foi o próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal. Então, não faria sentido ele pedir a absolvição e depois recorrer. A sentença é de outubro de 2018. Você viu aí, Paulo? Obrigado. E quando é que é a defesa? A defesa... Original, né? Sim, a impugnação. Eu acho que a sentença foi depois. Porque senão ele teria se defendido. Ainda estava ocorrendo o processo criminal. Agora, Clécio, esse auto de infração e o termo de apreensão, ele é de 2015. A sentença, ela se refere a uma operação de 2016. Eu acho que a gente não está tratando aqui do mesmo. Deixa eu abrir o processo aqui, Paulo, porque agora eu não lembro dos detalhes. Que eu estou achando que não é a mesma apreensão, é outra. Bom, se for outra, vamos ver. Eu não lembro agora os detalhes. Esse caso eu fiz faz tempo, e aí eu realmente não... De quanto que é a sentença? E a sentença era de mérito ou é aquela coisa de crime de bagatela, aquelas coisas? Não, é de mérito. Analisa as provas e a sentença concluiu que não havia prova da comercialização dos cigarros. Por isso ele foi absolvido. Presidente, a manifestação de conformidade é de 14 de setembro de 2018. A sentença é de quando? Espera aí, Gustavo, tem que ver aqui. Eu vou abrir o processo. De 2018. É fato posterior. Mas não, certamente ela foi posterior. O que está me chamando a atenção é isso que o Paulo está falando aqui, que, assim, que a apreensão, como é que é, Paulo? A apreensão é de 2015. No seu relatório fala que é de 2015. No começo da sentença, ele fala que é de 2016, mas eu estou olhando aqui os documentos iniciais, são de 2015. Pode ser também que a sentença esteja... porque bate, assim, todas as informações de fato, a quantidade de cigarros na sentença, né? Então, me parece ser o mesmo caso, mas tem que checar aqui agora. Que a sentença é que tenha se equivocado. Eu estou abrindo aqui, está um pouco lento o processo. Tá, eu também estou tentando abrir aqui, agora que abriu. O meu está uma tela em branco que não anda. Fecha e abre de novo, Clécio. Quando você... Não, abriu agora. Acho que essa sua sugestão trouxe luz aqui para o processo eletrônico. É lentidão mesmo. Eu vou abrir o processo todo, porque assim, a gente vai batendo essas coisas, porque essas datas todas eu não me lembro. Estou baixando aqui o PAF. Anexo. Está baixando, tá, gente? Ainda não carregou, agora carregou. O erro é da sentença mesmo. É o mesmo auto de infração e termo de apreensão. Tá? É o mesmo, né? Bom, então vamos lá. Então, vamos lá, né? Tá, checou isso. Essa dúvida, realmente, eu tinha que checar, porque eu não lembrava de cabeça. Então, com relação ao mérito, nulidade afastada, o mérito, a primeira parte é aquela análise que eu faço sobre a dependência dessa infração administrativa, a caracterização dos crimes de descaminho e contrabando, que já é conhecida da turma, eu acho que nem compensa ler, né, presidente? Eu vou diretamente para o segundo ponto, que aí tem uma questão de fato superveniente que precisa ser analisada pela turma. Então, da caracterização da hipótese de exclusão. No caso dos autos, a recorrente traz a notícia de que o proprietário da empresa, acusado pelo crime de descaminho, foi absolvido no processo criminal por requerimento do Ministério Público, que foi acompanhado pela defesa. De acordo com a decisão judicial, folhas 131 e 133, a única testemunha no momento da ocorrência, o policial Paulo Silveira,
esclareceu que, com a autorização do dono do estabelecimento, se dirigiu a um depósito e encontrou os pacotes de cigarros ao lado de engradados. Ressaltou que outro imóvel tem acesso ao mesmo depósito e que não havia cigarros expostos à venda no estabelecimento. A defesa já havia alegado que o local onde os cigarros foram encontrados é frequentado por populares, uma vez que o comércio fica em frente a uma feira livre, que ocorre semanalmente no local. Para o juízo criminal, em que pese ser inegável que os cigarros foram encontrados no local, havia dúvida sobre a culpabilidade do acusado, razão pela qual foi absolvido. Esse fato reforça os argumentos esposados acima, que aí é aquela minha tese inicial, porquanto, por iniciativa da acusação, foi reconhecida a ausência de provas que teriam levado à comercialização dos cigarros no interior do estabelecimento comercial. Não ficando efetivamente provado o fato da comercialização das mercadorias apreendidas, não está caracterizada, no entendimento deste relator, a hipótese do inciso 7º do artigo 29 da Lei Complementar 123. Diante do exposto, conheço do recurso e afasto as preliminares de nulidade do processo para, no mérito, dar provimento ao recurso, reformando-se a decisão recorrida e desconstituindo o ADE impugnado integralmente. É o voto, presidente. Alguém olhou aí a sentença? Tá ok? Tem alguma ponderação? Podemos votar? Paulo? Com o relator. Gustavo? Acompanhe pelas conclusões, presidente. Só para explicar. Eu não acho que precisa de sentença transitada em julgado. Não, mas ele fez a sentença, ressalva, né, Gustavo? Porque a sentença uma vez... mas ele faz isso e no final das contas ele fala, como eu expus acima e tal. Assim... bom, eu também... Essa é uma prova de que não houve a autoria, a materialidade está provada, não houve autoria. Então, assim, eu não tenho como discutir, até porque isso não foi fruto de uma investigação da Receita Federal, sim, da polícia. A própria materialidade, aí no caso... O juiz fala isso. Está provado o descaminho, não está provada a autoria. Mas eu acho que faltou a prova da comercialização. Eu acho que essa é a conclusão do Cleuton. Pois porque eles não estavam nem no estabelecimento dele, aí nesse caso... eu acho que faltou prova da comercialização. Antes da própria comercialização, o juiz fala que não tem prova que o cigarro era dele. Então, enfim... Então, aí não tem prova de que ele comercializava também, então. Não tem prova de nada. Bom, enfim, ao fim e ao cabo, tá certo. O que eu não concordo é que tem que haver sentença transitada julgada, só isso. Gustavo, o Paulo já tinha adiantado, logo no começo do item 3.1, eu faço a ressalva do entendimento da turma, já que esse entendimento é meu. Mas se você não se sente confortável, eu também entendo que você pode ir pelas conclusões. Ok, beleza. Você viu lá? Conclusões mesmo, meu Gustavo? Não, vai, com o relator. Ok, Ricardo? Como o pessoal está indo, não está se preocupando em pedir por conclusões, eu também não vou me preocupar. Acompanho o relator, só ressalvando que questão da comercialização, eu só estou acompanhando o relator porque já existe uma sentença que diz, do Estado dizendo que não houve caso de contrabando de caminho. Mas, se fosse eu a julgar, eu teria outra análise feita. Ok. Flávio? Com o relator, presidente. André? Eu também entendo da mesma forma que o Ricardo, com o relator, presidente. Fabiana? Com o relator. Eu também vou acompanhar em função dessa sentença proferida, e a pedido até do próprio Ministério Público, que provavelmente deve ser confirmado. Então, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de nulidade, no mérito, dado provimento ao recurso no item 134. Ok? Vamos para o 135, João Carlos Spinelli, processo também da minha relatoria. Esse caso aqui, gente, é daqueles em que o contribuinte foi excluído por débitos em aberto do Simples Nacional, e o
vou resumir aqui a discussão. Ele alega um erro de fato. Ele tinha duas empresas, uma inativa e outra ativa. Foi lá e recolheu no CNPJ da inativa, ou sei lá, deve ser um erro do contador, da inativa vários períodos. Quando vai na hora de declarar, ele declara o débito na empresa ativa, que seria o correto, a dona da receita, e a inativa continua lá, zerada. Então, tem pagamentos disponíveis em nome da empresa inativa, vinculados a nada vinculados, dos exatos valores devidos e informados na declaração da empresa ativa, e a empresa ativa tem esses débitos. Então, resumidamente, o que ele pede é, olha, eu errei, de fato tem um erro aqui, mas eu paguei, e não tinha instrumentos tipo REDAF para ele alterar na época. Agora parece que até existe um REDAS, mas na época não existia. Naquela linha que a gente vem adotando, eu não sei se vocês querem que eu leia o voto, estou tentando resumir, porque o voto até ele é detalhado, eu entro, né, mostro cada consulta. Naquela linha a gente vem adotando que quando fica bem caracterizada a questão do erro, eu estou entendendo que é o caso realmente de acolher e dar provimento ao recurso, né? Até a DRJ falava, mas está no nome de outra empresa, não tem uma autorização para utilização. Eu digo aqui, a ausência dessa autorização expressa da empresa João Carlos Spinelli, que é o próprio, a outra é uma individual, né? Para a transferência dos valores para a quitação dos débitos, me parece suprida com o próprio requerimento contido na manifestação de conformidade que foi assinada pelo titular da recorrente, que era só gerente da empresa Varejão Spinelli. Aliás, a Varejão é a que estava inativa. Então, mas ele era o sócio-gerente daquela empresa. E essa empresa, ela informou valores zerados, então os valores estavam disponíveis, a própria DRJ constata isso, tá? Quando do voto, está aqui citado na folha 5, né, da parte final do voto, o grifo aqui, estava disponível no sistema web. E essa empresa foi baixada em 30 de março de 2009, ou seja, então ela não utilizou. Então, assim, todos os indícios são de que esse pagamento realmente estava disponível, não foi aproveitado pela outra empresa, né? Então eu estou votando por dar provimento ao recurso para reconhecer a regularidade dos débitos confessados na DAS pelo contribuinte dos períodos discutidos, determinando a alocação dos pagamentos do CNPJ tal nos respectivos montantes confessados e, em consequência, cancelar o ADR de exclusão do Simples Nacional. O que os senhores acham? A empresa foi baixada quando? Em 3 de março de 2009. Mas o pagamento é em 2007. É. Mas então, a DRJ, no julgamento, Paulo, ela constata, não sei, deixa eu ver aqui quando é que foi julgado o acordo da DRJ, eu não me lembro. O acordo foi em 2013. Em 2013, ela olhou lá no CIEF e estava disponível esse pagamento em 2013, estava assim, não alocado. E essa empresa foi baixada em 2009. Então, assim, utilizado para outro fim, não foi. Não existia débito em nome dessa outra empresa, foi tanto que ela foi baixada. Os valores batem literalmente. Então, mas esses débitos aí, a outra empresa não tinha débitos nesse valor no período? Não. A outra, ela apresentou declaração inativa. Só a que estava ativa apresentou o débito e a outra fez o pagamento. E o pagamento saiu no nome da inativa, que é do mesmo sócio. São, assim, elementos que convergem muito. O débito foi para... Esse débito que gerou a exclusão estava em dívida ativa? Não sei te dizer exatamente, ele estava em aberto, ele não contesta, eu não me lembro se tinha essa questão de inscrição já, Ricardo. Deixa eu ver aqui, os débitos a dois... Não, só uma dúvida, não vai mudar meu pensamento não, pode ficar tranquilo. Não sei lhe informar também, aquela coisa de... Eu estou conseguindo julgar alguns processos com um mês de antecedência, esse era um dos casos. A grande discussão, por exemplo, a DRJ, não existia a possibilidade de REDAF e tal. Se vale uma consideração, gente, o fato de se eventualmente a Receita vai ou não alocar esses débitos para a extinção dessa obrigação, porque nós temos que lembrar a interpretação que a gente tem que fazer da própria lei complementar, ou da lei 317,
o impedimento à opção não é pela existência do débito em si, mas é como forma de coagir, entre aspas, o contribuinte se manter regular. Se manter regular. Ela tem uma função, ela tem uma feição sancionadora, ainda que não seja pena. Né? E o contribuinte que paga, ele vai ser punido tendo pago. Tudo bem, quem paga mal paga 2 vezes. Poxa, ok, isso vai valer talvez para a própria administração arrecadadora, mas para os fins da lei complementar, isso valeria. Esse débito está disponível, assim, esse ele crédito pagou. Está lá, pago e disponível, não está vinculado a nenhum pagamento. A nenhum débito do contribuinte que já foi extinto, inclusive. E que não pode nem requerer essa... O dispositivo, ele é objetivo. Agora, é até legal, cara, eu acho que se isso cair na minha mão, eu vou fazer uma complementação. Tem o livro sobre princípios do Humberto Ávila, quando ele traz exemplos, ele traz um exemplo super bacana em relação ao próprio Simples Federal. Agora estou na dúvida se é federal ou se é nacional. Em que ele não nega vigência à lei, mas ele não aplica a lei em casos em que o intento da própria norma não é cumprido. Então, assim, o cara pagou. O fato da norma dizer que, olha, o meu requisito é objetivo. Se você não tiver regular, você vai ser excluído. Mas por que ele é objetivo? Por que ele exige a regularidade? É uma questão protocolar? Ou é, de fato, uma intenção de se incentivar o adimplemento para que a empresa possa continuar optando pelo simples? Enfim. Isso a gente tem feito, né, nesses casos, inclusive, que ele paga lá só o valor, né, sem o acréscimo por equívoco. Não, o Ricardo mesmo votou um processo assim ontem. O cara pagou simples e era dívida ativa. A alocação não vai acontecer. Eu queria falar que eu também tenho esse entendimento, eu acho muito razoável. A única coisa que limita para mim é o aspecto temporal. Né? Se ele fez o pagamento depois, aí eu não aceito, mas não é o seu caso. Aqui é bem das datas e no prazo, assim, então... O seu VAR está conferindo, podemos pedir... Ok? Então, Paulo. Com o relator. Bom, não sei se tem alguém que divergiu aqui do entendimento. Ricardo, concordou? O Ricardo fez um questionamento? Não, eu concordo. Eu acho um caso muito parecido com o de ontem. O fato gerador a obrigação tributária foi quitada, né? Esses problemas de receita, de sistema, o contribuinte ele erra, entendeu? É muito difícil para o contribuinte dominar todas esses procedimentos, então a gente tem que ter um pouco de bom senso. Aqui o presidente colocou a culpa no contador, mas é muito complexo. Né? Mas aqui eu acho que é mais o contador. Olha, eu vou dizer que da minha experiência como advogada, 70% dos problemas eram culpa do contador. Ou mais. Tem muito contador ou bom, mais. Isso é verdade. Cuidado que se o Marcão for ver isso aqui, ele vai xingar a gente lá no grupo, hein? Não, mas eu escrevi alguma coisa de culpa no contador. Não, porque você falou que o contador deve ter demitido a guia errada. E pode acontecer, a gente sabe, né? Vamos lá, então. Seguindo. Item 136, recorrente José Luiz, relator Gustavo. Simples, nacional, exclusão pela existência de débitos. O contribuinte disse que já tinha pago, são débitos que estariam sob controle da Receita e débitos escritos em dívida ativa, tá? A DRJ, o contribuinte fala que já tinha pago, inclusive que opôs pedido de revisão junto à PGFN, tá? Ela reconhece que houve extinção de um dos débitos por prescrição, reconhece que de fato o contribuinte providenciou pagamentos, mas que, conforme a apuração que foi feita, a pedido, inclusive, da própria PGFN, esses pagamentos não foram suficientes para quitar a obrigação. O contribuinte vem e reprisa no recurso voluntário as razões dele e traz umas guias de pagamento. Gente, objetivamente, tem um documento aqui de folhas... tem um processo, na verdade, o PA, de final 2005-11, em que essas questões todas foram apuradas,
né, em que foi reconhecida a prescrição e foram feitos a alocação dos pagamentos que o contribuinte fez. E aí tem uma certidão de folhas 49 comprovando que aqueles DARFs foram computados nos pagamentos, mas que não foi suficiente para quitar as dívidas. Então, o contribuinte continuou irregular com pendência. Então, estou ligando para o primeiro. Ok, todos de acordo? 130, então, 136, negado provimento por unanimidade. 137, labora e serviços, também relator Gustavo. Esse vai dar só para manga. Só um instantinho, presidente, só vou colocar a bateria do meu computador, só um segundinho, tá bem? Tadeu? Oi. Vai parar meio-dia? Acho que sim, porque Isso que eu preciso parar meio-dia também. Paramos no meio-dia, né? Boa tarde, você não vai participar das... Eu registro a ausência momentânea lá. Por mim pode prosseguir, presidente, eu estou resolvido aqui. Ok. Está com a mala pronta, Ricardo? Vamos lá, Gustavo. Bom, vamos lá. Exclusão da atividade vedada, tá? Pelo que se extrai da informação fiscal com base na qual foram expedidos o despacho decisório ADE, a contribuinte teria sido constituída por ex-funcionários da empresa Momento Engenharia, sucedida por PML Empreendimentos e que desenvolviam, então, atividades administrativas na aludida construtora. Nesse contexto, e a partir da análise do contrato social da recorrente, bem como dos contratos de prestação de serviço firmados com a Momento, com a PML e ainda com outras empresas, e aí, 5 elas, a autoridade fiscal concluiu pela formação de um grupo econômico e pelo desenvolvimento de atividade vedada pela legislação do Simples. As 4 empresas teriam sede estabelecido no mesmo endereço e compartilhariam os mesmos sócios gestores, conformando assim na visão da gente, pelo dia do grupo econômico. Serviços prestados pelo que dispõe a autoridade, a partir do contrato social das nossas áreas de amostragem, envolveriam típicas atividades de administração e gestão, como digitação, relatório de contas a pagar, serviço, tratar-se-iam, ao vir do fisco, dos mesmos serviços que originariamente eram desenvolvidos dentro da Momento. Esclarece aqui que atualmente os serviços são prestados dentro da PML, que não possui empregados registrados, a situação verificada em relação à empresa Jardim. A ação fiscal traz notícia ainda de que a empresa Labore já havia sido excluída do Simples pelos exatos mesmos motivos hora declinar. No entanto, que naquela ocasião a respectiva ADE teria sido mantido tanto pela DGJ quanto pelo CARF. Ao fim, e com base nos elementos fáticos acima e ainda nos conceitos contidos no artigo 31 da 802, 115 da 971, concluiu que a insurgente prestava serviços de cessão de mão de obra, tipificando a hipótese de vedação da lei complementar, propondo ato contínuo, representação para exclusão e a exclusão da empresa do Simples. A empresa opôs a manifestação, suscitando prima facie unidade do ADE, argumentos que não teria sido oportunizado fazer provas ainda na fase instrutória. Quanto ao mérito, afirma não haver prestação de serviço de cessão de mão de obra, mormente faltar na relação negocial o requisito da subordinação, apontando para a total autonomia da prestadora para definir os nortes das atividades envolvidas. Outro giro ataca os efeitos retroativos, que curiosamente responde a impugnante discute a invalidade dos preceitos contidos na nova 317, em vez de discutir a lei 123. O fim protesta por prova testemunhal, enfim. A DRJ indefiniu o pedido de prova testemunhal, no mérito julgou improcedente a manifestação de conformidade. O contribuinte traz o recurso voluntário, reprisa os pedidos já contidos na peça impugnatória, incluída a preliminar de nulidade e a pretensão concernente à produção de prova. Estende também que a nulidade aí se estenderia também ao acórdão recorrido, tá? Acrescenta apenas sem trazer documentos comprobatórios que ao tempo da imposição do seu apelo prestava serviço para 7 empresas, 3 a mais que aquelas abordadas em informação fiscal. Esse é o relatório, presidente. Pode seguir. Recurso tempestivo, conheço. Preliminar de nulidade. Gente, eu estou afastando. Com base particularmente na súmula 46. Ele sustenta que ele tinha que ter tido a oportunidade para fazer prova antes da aprovação do ADE e que ele teria direito de fazer prova testemunhal no caso. Tá? Aí eu estou afastando primeiro com base na súmula 46, segundo porque
A autoridade fiscal que lavrou o parecer, ela tomou o depoimento pessoal de um dos sócios dele. Ainda que se queira dizer, tem que fazer prova, o quê? A prova foi produzida, né? Então, assim, eu faço um arrazoado mais longo aqui, mas houve a oitiva dos sócios dele, discussões sobre convencimento e outras coisas. Então, ao fim das contas, eu estou afastando essa preliminar. Todos de acordo? Segue, então, para o mérito. Mérito. Cessão de mão de obra versus terceirização. O primeiro conceito da definição de cessão de mão de obra incontradíssimo no direito privado podia ser apontado na Lei 6.019 de 1974, em sua redação original, que tratava dos contratos das empresas de trabalho temporário cujo objeto social nada mais é que a alocação de mão de obra. O artigo 4º extraía-se a seguinte definição. Esse preceito, bem como os artigos 1, 2, 3 e 5, recebeu uma nova redação com o advento da Lei 13.429, marco regulatório da terceirização, tornando-se substancialmente mais raso. As disposições do aludido artigo 4º preconizaram, então, que por empresa de trabalho temporário, entender-se a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Não obstante, mesmo mais simplificado, o artigo em questão da Lei 6.019 dá conta da necessidade da presença de ao menos 3 requisitos para a caracterização do contrato de cessão de mão de obra. A disponibilização de mão de obra para a prática de atividades inerentes ao funcionamento da empresa contratante no estabelecimento desta ou de terceiros, a lei não especifica se a atividade fica no meio, a existência de vínculo de subordinação entre o empregado cedido e a empresa contratante, como porcentâneo lógico dedutível da expressão colocar à disposição, e a temporariedade da alocação de mão de obra. Mas é relevantíssimo destacar que o Estado da Lei sofreu novas autorizações por meio da Lei 3.467, as quais trouxeram respeitados os entendimentos divergentes, importantes distinções, normalmente no que tange às figuras da cessão de mão de obra, conceituada como dito pelo artigo 4º, e a figura da terceirização propriamente dita. O efeito citado diploma inseriu o artigo 4º-A na Lei 13.429, cujos ditames assim passaram a dispor. Considera-se prestação de serviço terceira a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica privada prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Ficam substancialmente claras as distinções entre as figuras tratadas pelo artigo 4º e aquelas escritas no artigo 4º-A. Este último diz: não existe subordinação entre empregados a prestador de serviço e empresa contratante, deixando extremo de dúvidas a possibilidade de execução daquelas atividades, inclusive pelos próprios sócios das preditas empresas. Insistindo-se com as vênias àqueles que entendem de forma diferente, mas está mais que claro que o artigo 4º continua a reger a modalidade contratual da cessão de mão de obra, ao passo que o artigo 4º-A se volta para uma prestação de serviços simples. Agora, vale ressaltar que, enquanto instituto eminentemente de direito privado, as definições contidas na 6.19 não podem ser modificadas por legislação tributária ou pelos intérpretes do direito para fim de apuração de exigências de tributos, não abrangidas pela regra geral de competência da pessoa tributante, justamente o que dispõe o artigo 110 CTN. Essa razão, por se tratar de um instituto eminentemente de direito privado, a definição do conceito de contrato de cessão de mão de obra deve guardar um mínimo de equivalência para os requisitos da 6.19, não podendo, a qualquer pretexto, o legislador ordinário ou intérprete modificar em alcance. Eu vou repetir isso aqui, eu vou tirar isso fora. Pois bem, o parágrafo 3º do artigo 31 da 812 definiu para os fins da lei em questão que se poderia se entender como cessão de mão de obra, descrevendo como sendo a colocação à disposição do contratante, seus dependentes terceiros, segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que seja a natureza ou forma de contratação. Como bem a nós, Gustavo Vitorato, o referido dispositivo se refere a espécies elencadas no parágrafo 4 do artigo, do mesmo artigo, e definidas pela lei 6.19, guardando poucas diferenças dos requisitos escritos nesse último diploma e a lei previdenciária. Aliás, diga-se, vale a pena conferir a interpretação do autor das disposições do parágrafo 3º. Aí. As colocações transcritas assim ganham respaldo na jurisprudência pátria, eu cito algumas decisões. A partir daí é possível definir o contrato de cessão de mão de obra como um instrumento pelo qual determinada pessoa jurídica cede a outra mão de obra qualificada por um período de tempo, durante o qual a prestação será perene, para exercer determinada atividade extraordinária ou que corriqueiramente seria exercida pela própria empresa contratante, em seu estabelecimento ou de terceiro, deixando a esta última o Ministério de fixar, juntamente com o empregado cedido, as condições de execução do serviço. Já de seu turno, a terceirização seria a prestação de serviço realizada por empregados da empresa descritos no artigo 4A, ou diretamente por seus sócios, cujos serviços são geridos diretamente pela prestadora, e, portanto, sem qualquer subordinação entre trabalhadores ou sócios e empresa contratante. Pois bem, caso concreto.
O conjunto de provas trazidas no FEI demonstram, de forma até robusta, ter ocorrido na espécie a famigerada pejotização da atividade necessária, ainda que não seja atividade fim, das empresas tomadoras de serviços prestados pela recorrente. Os funcionários da empresa Momento foram desligados e, subsequentemente, construíram uma empresa cujo objeto social é o exercício de atividades administrativas desta última e das demais empresas do grupo. Mas pejotização, diga-se, não se confunde com cessão de mão de obra, ao menos não de forma automática. Pela conceituação trazida no tópico anterior, contida na Lei 619, cessão de mão de obra pressupõe a colocação à disposição das contratantes em grau de subordinação para com essas, os trabalhadores devidamente qualificados e remunerados assistidos. Assim, a estrutura empresarial demandaria a existência de funcionários e, à luz da Lei 8.212, segurados pela Previdência Social, que possam ser sentidos a contratantes a respeito dos serviços. Em caso, todavia, em que os serviços são prestados pelos próprios sócios da empresa cedente, parece um absoluto contrassenso considerar-se a ocorrência deste modelo negocial, já que, objetivamente, haveria uma prestação de serviços pura e não uma cessão de mão de obra, que veio a ser confirmado pela Lei 13.467. A IN 971, diga-se, até prevê a dispensa de retenção na fonte da contribuição previdenciária em tais casos, o que poderia indiciar que a legislação contempla precisamente a possibilidade de certificar a cessão de mão de obra, mesmo no cenário em exame. Todavia, aí eu cito o artigo 120. Esta regra tem um nítido caráter anti-evasivo, buscando, por certo, impedir a ocorrência de fraudes previdenciárias e trabalhistas por meio da já alardeada pejotização. Significa dizer, todavia, a ocorrência concreta de uma operação de cessão de mão de obra, cuja caracterização ainda pressupõe a cessão temporária de trabalhadores empregados a contratante. Para a vertente, o conjunto da obra revela ab início a existência de uma fraude trabalhista e previdenciária concretizada pelo grupo aparentemente capitaneado pela empresa Momento. O desligamento e a subsequente contratação da empresa, cujo objeto era a prestação de serviços que, aparentemente, eram prestados por seu sócio, sob regime de CLT, a Momento. Mas a figura criada aí, isto é, a pessoa jurídica constituída, não tem em seu estatuto qualquer previsão sobre a contratação e posterior cessão de empregados para execução de atividades a serem determinadas pelas empresas contratantes. Pelo contrário, o ato constitutivo da empresa contempla como atividade econômica a prestação direta de serviços administrativos. O Conselho, quando se debruçou sobre a exclusão da recorrente da sistemática prevista pela Lei 9.317, chegou a sustentar como argumento de fato para a caracterização da cessão de mão de obra as disposições contidas nos contratos exibidos, segundo as quais a contratada estaria obrigada a aceitar, acatar e fazer cumprir todas as ordens e instruções expedidas pelo contratante ou o seu preposto, obedecendo rigorosamente às normas internas da empresa. E, de fato, os contratos trazidos neste processo, essa previsão também está presente, cláusula 7, florestais. Mas vejam bem, essas regras estão inseridas na cláusula que trata da responsabilidade da contratada e não se refere ao objeto do contrato. E outro sim estabelece algo que é absolutamente comum a qualquer contrato de prestação de serviço, normalmente quando esses são desenvolvidos no estabelecimento do tomador, tais como serviço de consultoria nas mais diversas áreas, jurídica, TI, auditagem, etc. Não se trata nem mesmo de um indício da existência de subordinação quanto ao objeto do contrato, já que estas regras são voltadas diretamente à empresa e não à mão de obra, porventura empregada, no caso, sócios, na concretização da avença. O mais importante, diga-se, é que tanto a informação fiscal de folha 2 como o próprio acordo recorrido ficaram presos ao problema da pejotização e da formação do grupo econômico, das empresas tomadoras de serviços, e se esqueceram completamente de buscar elementos que pudessem atestar efetivamente a forma pela qual os serviços eram prestados, inclusive se esses foram executados com emprego de mão de obra contratado pela empresa e não e apenas pelos sócios. O agente fiscal chega até a afirmar que a empresa empregaria funcionários na consecução de suas atividades, mas além de não trazer provas sobre isso, não atesta sequer qual seria o papel desses demais funcionários. Nem mesmo a representação fiscal, a que faz referência à autoridade administrativa, traz qualquer dado que possa, de longe, atestar a predita cessão. Em verdade, a representação, além de reprisar o argumento já tratado acima, concernente às cláusulas do contrato de prestação de serviços que versam sobre responsabilidade da contratada, sustenta ainda que os tomadores de serviço, em verdade, a momento, faziam retenção da parcela de 11% do valor da fatura a título de antecipação das contribuições previdenciárias, tal como contemplado pela Lei 8.212 e pela já mencionada em 971. Assim como essa retenção ocorreria apenas em relação a operações que revolvam a cessão de mão de obra, a situação impeditiva prevista pela legislação de que trata-se estaria comprovada. Primeiramente, vale reprisar que a retenção em questão estaria dispensada no caso de execução de serviços realizados pelos próprios sócios, excetuada a situação preconizada pelo já transcrito artigo 122.1.2 da IN,
que, insista-se, é regra infralegal de conteúdo eminentemente anti-invasivo que objetiva impedir fraudes mediante famigerada pejotização. Não obstante, esta regra, especificamente, poderia justificar as retenções realizadas, principalmente se ficar comprovado que os valores pagos foram inferiores ou iguais a duas vezes o limite máximo de salário de contribuição, hipótese em que, mesmo que prestado pelos sócios, o serviço suportaria as retenções. Outro sim, a retenção realizada pela tomadora pode ser interpretada tão só como medida de cautela, a fim de evitar possíveis questionamentos por parte da Previdência Social. De fato ocorreu. Não se trata, pois, de prova de ocorrência de cessão de obra, que reprises não tem como ocorrer nos casos em que a empresa prestadora desenvolve atividades por meio de seus sócios e em que não existam provas concretas sobre a forma pela qual os serviços eram efetivamente prestados. Vale a insistência, terceirização de atividade fim ou meio não equivale a cessão de mão de obra. Se a terceirização verificada no caso vertente ocorreu, aparentemente por meio de condutas fraudulentas, a ilicitude aí teria impacto no âmbito previdenciário ou que está trabalhista. Essa fraude, todavia, envolveria, quando muito, a caracterização do tipo empresarial previsto pela Lei 619, artigo 4º, a redação dada pela Lei 13.467, e não aquele tipo especificamente regrado pelo artigo 4º da lei reprocitada. Esse tipo de negócio, ao menos em abstrato, não pressupõe, reprise-se, a disponibilização de mão de obra em grau de subordinação para os contratantes. Falta a informação fiscal, a representação encaminhada pelo INSS e ao próprio acordo recorrido um lastro probatório suficiente para tornar indene de dúvidas a existência concreta do desenvolvimento da atividade tida e a vida como impeditivo da opção ou, no caso de manutenção da recorrente no CICAS. À luz do exposto, voto para afastar a preliminar de nulidade, numera por dar provimento ao recurso voluntário. Na essência aqui você está entendendo que a acusação fiscal não se sustenta, que não há caracterização da cessão de mão de obra, né? Sim, por falta de elemento. O próprio contrato, ele não cita o objeto do contrato para justificar a cessão de mão de obra, ele só cita as cláusulas de responsabilidade. Se há uma dúvida, tinha que chamar, tinha que ir na empresa, ver como é que o serviço se dava, não convocar só o sócio, tinha que ir lá na momento e ver como era feito o serviço. Parece um caso assim de na verdade, seria assim, discutível a personalidade dessa empresa, né? Sim. É exatamente no sentido de... O que aconteceu aqui foi pejotização na mais clara definição. Paulo. É que tanto a representação quanto o acórdão, eles falam que de fato, os sócios prestavam serviço também, mas eram os sócios e empregados. O próprio sócio, quando foi ouvido, ele falou que ele e os empregados prestavam serviço. Então, assim... Mas não tem prova! A margem que tenha do fato de que tenha existido a pejotização em relação ao sócio, mas não eram só eles que prestavam serviço. Mas não tem prova disso, Paulinho. Não tem prova. Não tem nenhuma prova disso. O recorrente diz que não tinha empregado? Cara, eu nem discuto essa questão. O sócio falou que ele prestava e os empregados. A representação fala que... Não, a representação fala que o problema foi eles foram desligados e recontratados. A representação fala que o sócio e os empregados prestavam serviço. Paulinho, o pressuposto inicial é que eles foram desligados e recontratados. E aí, o que gera aqui no caso tudo começou aí. O problema deles foi esse, porque quando eles foram recontratados, eles falam que havia, inclusive, simulação. Aí depois ele vai elucubrando e fala, porque os serviços foram prestados pelos sócios e por contratados. Mas não tem uma prova, não foi trazido um resumo de folha, não tem uma GFIP, não tem nada que diga que tenha sido prestado. E para te falar a verdade, se houvesse essa prova, para mim ficaria ainda mais evidente a necessidade de se fazer novas provas mais contundentes da forma da prestação. Porque aí eu precisava ver como que esses outros empregados, porque eu falo isso, mesmo que se admita que existam empregados envolvidos na prestação de serviço, teria que se demonstrar como é que essa prestação de serviço é realizada. Eu não sei nem o que eles fazem. E se eles forem apenas funcionários de retaguarda? Eu não sei o que eles fazem. Porque não houve investigação nenhuma sobre o papel deles. Não há investigação sobre a forma com a qual essa prestação de serviço se deu. A presunção eles prestavam serviços administrativos dentro do momento, saíram, constituíram uma empresa nova para prestar os mesmos serviços. É isso. Isso é pejotização.
Ok. Eu vejo na representação, ele traz o trecho, inclusive, da questão de que os sócios e seus empregados prestavam aqueles serviços. Os serviços estão discriminados nos contratos, claramente. Assim, eu acho que essa sua tese só valeria se fossem os sócios que prestassem o serviço. Mas eu não faço minha tese só com base nisso. Pode ler o resto aí. Não, é isso que eu estou dizendo. A sua tese só se sustenta com relação a isso. Porque, assim, tem os contratos discriminando os serviços que estão sendo prestados e são prestados pelos sócios e pelos empregados. Mas aquelas características, Paulo, tradicionais de cessão de mão de obra, porque a cessão de mão de obra ela tem uma característica com base nesses tipos aí, nos próprios serviços que estão lá discriminados no contrato, para mim, eu me dou por satisfeito. Mas aqui, a terceirização que alude à lei, tudo bem que ela é posterior aos casos aqui, mas eu estou tomando aqui como parâmetro a conceituação. Ela, inclusive, fala que ela pode se dar sem grau de subordinação. Pode não, tem que se dar sem grau de subordinação. E o que ela trata é justamente dessa modalidade. Mas aqui é terceirização, aqui não é não subordinação, tem subordinação. Qual subordinação? Onde está a prova disso? Nos próprios contratos. O contrato fala de responsabilidade da contratada, ele não está tratando do regime de prestação de serviço. Essa cláusula que tem nesse contrato tem no meu contrato de prestação de serviço de advogado. Alguém mais tem algum questionamento? Paulo, como é que você vai votar? Eu divido, eu mantenho a decisão da região. Ricardo? Acompanho o relator. Flávio? Qual é o relator, presidente? André? Eu acompanho a divergência, presidente. Glaucio? Acompanho o relator. Eu acho que o voto do relator está bem articulado. Questão de prova aí. Eu acompanho o relator. Fabiana? Eu acompanho o relator também. Também vou acompanhar o relator. Pelo que ele relata aqui, eu acho que não caracterizou a cessão de mão de obra. A prestação de serviço, sei lá. Talvez isso até coubesse de alguma forma de enquadramento diferente aí, dentro das possibilidades da lei, mas não pela cessão de mão de obra, que foi a fundamento, aí, ou a depender de maiores investigações. Então, por maioria de votos, quer dizer, a preliminaridade foi por unanimidade, né? E por maioria de votos, dado provimento ao recurso, vencidos Paulo e Andréia. Só uma parte, eu não estou xingando o Paulinho nem brigando com ele, não, viu, gente? Eu não sei discutir sem aumentar o tom de voz. O Paulinho me conhece o suficiente. É que o Cleucio e a Fabrícia talvez ainda não acostumaram com o meu eu até baixei o volume aqui, confesso. Eu já fui criticado vezes sem fim que eu não consigo baixar o tom de voz. Me desculpa, tá? Mas eu não estou brigando, não. Eu gosto do Paulinho, apesar dele ser flamenguista. Deve ter um sangue italiano aí para justificar. Não, isso é Tupi-Guarani mesmo. Se ainda dá tempo de fazer mais um? Como é que é esse LCW, Flávio? Senão nós interrompemos. É bem simples. Não sei se dá para fazer em 3 minutos, 5 minutos. Não, mas dá. Acho que se o Gustavo não divergir, nem o Paulo divergir muito de mim, acho que dá, sim. É 5 para meio-dia. Acho que dá, sim. Eu não preciso ler tudo aqui, não. Faz aí o relatório abreviado e vai para o aqui é exclusão por débitos. Débitos em aberto são referentes a 7, 2007, 10, 2007, 1, 2008, devidamente apresentou impugnação. Enfim, ele não contesta a questão dos débitos, aí a DRJ nega provimento da manifestação, falando que o prazo para regularização seria 30 dias e nenhuma medida foi tomada para que pudesse extinguir ou suspender os débitos nesse período. Eu até acho que eu me equivoquei aqui, da ausência de urgência quanto ao fundamento do ato.
Primeiro, o recurso é tempestivo, e eu dele tomo conhecimento, mas no recurso voluntário, como demonstrado, o presidente do processo administrativo vê sobre AD, que foi escolhido, que tinha débito em aberto, tal, peraí. Contudo, sendo suficientemente clara a motivação da exclusão promovida de ofício pela fiscalização no apelo apresentado, o regulamento não trouxe qualquer fundamento para refutar a sua exclusão pelo Simples Nacional. Pelo contrário, o que se depende das razões recursais, o recorrente não refuta a existência dos débitos, mas entende que, tendo visto a orientação de diversos princípios constitucionais, a exclusão do sistema simplificado de tributação pela constatação de débitos em aberto não teria respaldo na Constituição. Lembrei do caso. Aí eu estou invocando aqui a súmula CAF número 2, enfim, estou negando provimento porque ele não contesta ou traz comprovação do AD, ele simplesmente fala que a sua exclusão por débitos vai contra os princípios constitucionais, então eu estou negando provimento. Até, Gustavo, sei que por isso que eu falei, poderia não se conhecer do recurso, mas como ele bate, olha, débito não pode ser motivo, só débito não pode ser motivo para minha exclusão, os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade não trariam isso. Então, para mim, eu acho que tem que enfrentar como se fosse mérito. Eu não me oponho a conhecer, não. A Fabiana que se opõe. Não, mas, enfim, nesse caso aqui, para mim, eu acho que ele, de alguma forma, ele refuta o AD no seguinte sentido, olha, eu não poderia ser excluído por débito, apesar dele não rebater os débitos, né, a motivação do Tá ótimo, Flávio. Não precisa justificar mais, não. Tá bem justificado. Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso no item 138. Vou pedir para o apoio suspender a gravação para a gente fazer o encaminhamento da sequência de julgamento.